estamos ao vivo. Olá, pessoas, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar novamente com mais uma musiquinha do nosso Relatos, né? Hoje eu trouxe uma música de uma cantora que talvez vocês não conheçam, tá? Mas conhece provavelmente uma música dela. Mas depois eu digo quem é. Desce a linha do horizonte, traz tanta paz, em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar. Que nos acolhe, quer dizer, o amor jamais deixou você. Para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, a me acalmar, que o amor jamais me deixará. Enfim, para pessoas, era só para dizer que o nome dessa música é Canção da Esperança, tá? Então é para a gente não perder a esperança nesses momentos de turbulações, que vai dar certo, tá? O nome da cantora, né, que eu disse que ia falar, é a Flávia Venceslau, que talvez você já tenha escutado a música Te Desejo Vida, que é a música mais conhecida dela. Enfim, né? Vamos lá iniciar. Hoje, provavelmente, talvez trave por aí com vocês. A internet não está muito 100%, né? Esse negócio de chuva e tal. E para a gente iniciar, falei para vocês, na aula passada, que nós iríamos começar a ver os números racionais. Ah, tia, mas a gente já via os números racionais. A gente viu uma parte dos números racionais no sexto ano, tá? Por que foi só uma parte? Porque a gente só viu os positivos. E dessa vez, na parte de hoje, a gente também vai ver os números negativos nos racionais. Ou seja, a gente vai ter lá, por exemplo, menos 1,2 ou menos 3 sobre 5. Então, a gente vai ter os números com vírgula e as frações em números racionais, tá? E como é que a gente vai fazer as operações com os números racionais? Vai acontecer a mesma coisa que acontecia com os números inteiros. Como assim a mesma coisa? Nós vamos seguir a mesma lógica dos números inteiros. Então, que lógica é essa? Na adição e na subtração, a gente faz o quê? Sinais iguais, repete o sinal e soma. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com os números racionais.
E para iniciar os números racionais, nós vamos fazer com as frações, tá? Então, a gente vai iniciar as operações com as frações, beleza? Então, a gente vai relembrar um pouquinho hoje, essa aula é para isso, para a gente relembrar como é que a gente vai fazer operações com frações, certinho? Então, vamos lá. Vamos lembrar algumas coisas de frações. Nas frações, a gente sabe que a parte de cima é o nosso numerador e a parte de baixo é o nosso denominador, né? E que a fração nada mais é do que uma divisão do numerador pelo denominador. Então, a gente vai dividir de cima pelo de baixo. A gente tem alguns tipos de frações, né? Nós temos a fração própria e a fração imprópria e a fração aparente. O que é uma fração própria? Uma fração própria é quando, por exemplo, o de cima ele é menor do que o de baixo. Aqui acontece, ó, menos 1/2, menos 1/4, 1/2 e 3/4. Então, o de cima ele é menor do que o de baixo. Na fração imprópria, acontece o contrário. O numerador ele é maior do que o denominador. Então, a gente tem aí 5/3 menos 3/2. Ou seja, o de cima ele é maior do que o de baixo, tá? Isso acontece... faltou a fração aparente, né? E o que é a fração aparente? É quando o de cima ele é igual ao de baixo, tá? Ou seja, são os mesmos números, ou que a gente também chama de fração inteiro, que é quando eu divido de cima pelo de baixo e dá certo. Como assim dá certo? Vai dar um número inteiro, vai dar um número exato. Vamos supor que eu colocasse aqui, deixa eu abrir aqui, canetinha, pronto. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 4/2. Quando eu pego e divido 4/2, isso aqui vai dar exatamente 2. Isso aqui a gente chama também de fração inteiro, ou pode chamar de fração, de fração aparente, certo? Se vocês repararem aqui nos exemplos que eu coloquei aqui, -2, -3/2, -1, -1/2, -1/4, 0, enfim. Esse sinal de negativo aqui, ele vai pertencer à fração, ou seja, ele pertence ao de cima e pertence também ao de baixo. Ele pertence aos dois ao mesmo tempo, tá? Mas normalmente, quando a gente vai escrever o negativo, a gente deixa ele só lá em cima. Mas isso não quer dizer que ele só está lá em cima. Ele pertence ao de baixo também, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, -2/3. Isso quer dizer que a fração toda é negativa, apesar do negativo estar lá em cima. Então pode também deixar lá embaixo? Pode, só não é, vamos dizer assim, usual, tá? Então eu posso ter 2 em cima e no denominador -3. Vai estar errado? Não é questão de estar errado. É questão de ser usual mesmo, apesar de a gente não vai subtrair ou multiplicar pelo número negativo com o sinal no denominador, né? A gente deixa o sinal sempre no meio ou no numerador, beleza? Então, vamos lá para poder iniciar as nossas operações. Na adição e na subtração com frações, nós vamos dividir em 2 casos, tá? O primeiro caso é quando os denominadores forem iguais, ou seja, a partezinha de baixo tiver o mesmo valor, tá? Então, isso aqui, por exemplo, aqui a gente tem 7/5 mais 4/5. Os denominadores são iguais, ó, é o 5 e o 5. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente repete o denominador, ó, repetir o 5, e a operação a gente vai fazer somente com o numerador. 7 mais 4, 11, tá? Então, quando os denominadores forem iguais, a gente vai
repetir o de baixo e operar somente com o de cima. Isso vale para a adição e para a subtração. Apesar do exemplo ser só adição, vale para os dois. Nesse outro caso, 5 sobre 6 mais 4 sobre 6. Então, a gente vai repetir o de baixo, que é o 6, e operar só com o de cima. 5 mais 4. 5 mais 4, 9. E aí a gente ficou 9 sobre 6. Toda a vida, porque a gente já está, vamos dizer assim, crescidos o suficiente para isso, né? Toda a vida a gente vai simplificar. E o que é simplificar uma fração? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, eu vou dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Beleza? Então, no primeiro caso, que é quando os denominadores forem iguais, o que a gente vai fazer? Repetir o de baixo e operar com o de cima, tanto adição ou subtração. E se for números inteiros, né? Se eu tiver aqui, ó, menos 2, menos 7. E embaixo tiver o mesmo número, vamos botar aqui 4. 4 aqui. Não reparem na letra, tá? Estou fazendo grande para vocês enxergarem de propósito. Então, aqui, o que a gente vai fazer, ó? Repete o de baixo. Então, vamos lá, repetir o de baixo tranquilamente. Então, a gente repete o 4 embaixo. E o de cima, a gente vai fazer o quê? Vai operar como se fosse o número inteiro. Então, menos 2, menos 7. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. 2 mais 7, 9. Beleza? Então, quando os denominadores forem iguais, independente de ser inteiro ou não, se tiver com um número negativo ou positivo, ou tiver que fazer as operações, a gente repete o denominador e faz a operação somente com o numerador, ok? Segundo caso. O segundo caso é quando os denominadores forem diferentes. E aí? Quando os denominadores forem diferentes, eles dão algum trabalho, né? A gente vai ter que trabalhar um pouquinho, tá? E o que a gente vai ter que fazer quando os denominadores forem diferentes? A gente vai tirar o MMC exatamente dos denominadores, tá? Então, aqui um exemplo. 13 sobre 15 mais 1 sobre 2. Então, a gente vai ter que tirar o MMC de 15 e 2. Tá? Então, vai ficar... Lembram lá como é que tira o MC, né? A gente vai pegar o 15, vou escrever aqui, e o 2. E a gente vai dividir esses dois números, né? Sair dividindo, fazendo a operação de divisão, só que é uma fatoração, que é pelos números primos. Então, o primeiro número primo que a gente conhece, 2. Então, a gente vai dividir isso aqui por 2. Então, vai ficar, repete o 15. E 2 dividido por 2, 1. Então, aqui já foi. Mas o 15 não dá para dividir, por isso que eu repeti, tá? Então, próximo. Depois de 2, 3. Dá para dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. E 1, como já tá 1, né? A gente só repete. E, por último, o 5, né? Porque 5, ele é primo, só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui a gente tem 1 e 1. Então, esse daqui seria o nosso MMC. Fazer só a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 15 e 2 é 30, tá? Então, é daqui que surge esse 30. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai armar esse cálculo. Então, a gente vai substituir esse 15 por 30 e esse 2 por 30. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse 30, ele vai dividir pelo antigo denominador e o resultado ele vai multiplicar
multiplicar pelo numerador. Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então, 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 13, 26. Então, bem aqui aparece o 26. A mesma coisa a gente vai fazer com esse 2, assim, 1/2 aqui, né? Essa outra fração. Então, 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Então, aqui. E aí a gente tem 26 mais 15. Opera normal, normal, normal. Se for número inteiro, se fosse número negativo, negativo. Operaria normal, do jeito que a gente viu nas aulas anteriores. Repete, se for sinais iguais, repete o sinal e soma. Se for sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. E resolve. Aqui a gente tem 41 sobre 30. Não dá para simplificar, deixa assim. Se desse para simplificar, simplifica o máximo que puder. Talvez, por um acaso, assim, algumas pessoas estejam lembrando de um outro jeito de fazer essa, como é que chama? Essa adição. Esse outro jeito de fazer é multiplicando os meios pelos extremos, que é fazendo aquela multiplicação em cruz. Como é que a gente vai fazer esse outro jeito? Vou escrever aqui um exemplo. 5... Eita, que não vai escrever. Espera ainda que vai. 5 sobre 2, vou pegar um exemplo menorzinho, menos 4 sobre 3. E aí, o que a gente faz nesse exemplo aqui? 5 sobre 2 menos 4 sobre 3. A gente vai fazer uma multiplicação em cruz. A gente vai multiplicar o 5 pelo 3, o 2 pelo 4... E o denominador vai ser a multiplicação do 2 com o 3. E esse sinal de menos vai para onde, né? Então, a gente vai fazer primeiro 5 vezes 3, 15. A gente repete, coloca o 15 aqui bonitinho. Menos, por isso que o sinal de menos fica aqui. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. O denominador é a multiplicação dos dois denominadores, tá? Então, 6. E a gente só faz subtrair. 15 menos 8, 7. E repete o 6. Ok? Sobre 6. Isso aqui, a professora do sexto ano de vocês explicou isso para vocês, esses dois jeitos de fazer, tá? E qual a diferença? Porque eu posso fazer por um ou posso fazer para o outro? Pode. A única diferença é que vai acontecer o quê? Nesse segundo método que eu expliquei agora, de fazer essa multiplicação em cruz, o que acontece? Lá no final, provavelmente você vai ter que fazer uma simplificação, tá? E se for pelo MMC, provavelmente você não vai fazer uma simplificação. Então, é possível acontecer nos dois casos. Você pode usar qualquer um dos dois casos? Pode, tá? Fica bem à vontade. A não ser que em alguma coisa da vida ele peça para você fazer o MMC. Se ele pedir para você fazer o MMC, aí você vai ter que calcular fazendo o MMC. Ou seja, é bom você saber fazer os dois jeitos. Você sabe fazer os dois jeitos? Sei. Escolhe na hora lá o jeito que você quer fazer. Se ele pedir o MC, você faz. Se ele não pedir, você pode fazer do outro lado, do outro jeito, que é mais, vamos dizer assim, mais rápido. Certinho? Juliana, tem alguma dúvida aí? Não, Paty, não tem nenhuma dúvida. O som tá ok? Tá dando certo? Tá sim, tranquilo. Glória. Então, vamos lá. Continuando. Depois da adição e da subtração, só um minuto. Vou beber uma água. Nós temos a multiplicação e a divisão. Então, a gente vai começar com a multiplicação, tá? E nós vamos iniciar o primeiro caso da multiplicação. Qual é o primeiro caso da multiplicação? Uma fração
multiplicada por uma outra fração. Então, a gente tem aqui o exemplo, 10 sobre 5 vezes 8 sobre 9. E aí, o que a gente vai fazer na multiplicação de uma fração por outra fração? Olha a coisa difícil que vai acontecer agora. A gente vai pegar o 10 e vai multiplicar com 8. E vai pegar o 5 e vai multiplicar com 9. Sentiu aí como era difícil? Muito, complicadíssimo, demais. Então, é somente fazer isso. 10 dividido por vezes 8 e 5 vezes 9. 10 vezes 8, 80. 5 vezes 9, 45. Ah, feito isso, pronto, acabou? Não. Esses dois números aqui, ele dá para simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo por 5. Então, se dá para dividir em cima e embaixo por 5, vamos lá fazer a divisão por 5. 80 dividido por 5 vai ser 16. E 45 dividido por 5, 9. Tá? Então, fica 16 sobre 9. Dá para simplificar mais aqui? Não, 16 só dá para dividir por 2, 4, 8 e assim sucessivamente. E 9 só dá para dividir por 3 e 9. Tá? Então, muito simples, né? E se for o número inteiro? Mesma coisa, meu povo. Não tem problema se for o número inteiro ou se for, ou em cima for o número inteiro, com negativo, né? Vezes, opa, isso aqui é um sinal de vezes. Vou botar aqui um ponto. 3 sobre 5. Pronto, aqui eu tenho menos 2 sobre 4, olha. Em cima aqui, o nosso numerador é o número inteiro, é menos 2. E o que a gente faz? Faz o jogo do sinal da multiplicação. Não aparece nada na frente desse 3, mas a gente sabe por que não aparece, vai ser um sinal positivo. Lembra aquele negocinho que eu falava para vocês? Que se não aparece um sinal, é um sinal, que aquele sinal é um sinal de mais, né? Bem complicado isso. Mas toda vida que não aparecer, é positivo, tá? Então, a gente vai fazer o jogo do sinal negativo com positivo. Então, menos e mais é menos. Então, o resultado vai ser negativo. E a gente opera. 2 vezes 3, 6. Aí, vamos lá para o denominador. 4 vezes 5, 20. Ok? Feito isso, dá para simplificar? Dá. Vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então, vou dividir aqui por 2. 6 dividido por 2... 3, como ele é negativo, vai ficar menos 3. E embaixo, 20 dividido por 2, 10. Ok? Então, se for negativo, se for positivo, vai dar a mesma coisa, ok? Vou apagar esse negócio aqui, porque ficou muito feio. Pronto. Isso no primeiro caso. E no próximo caso, o segundo caso é o caso da divisão, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho só para a gente não perder uma coisa. Aqui só tem uma fração multiplicada por uma outra fração. Se eu tiver uma fração multiplicada por um número natural, por exemplo, ou seja, se eu tiver 4 sobre 3 multiplicado, por exemplo, por 2. 4 sobre 3 vezes 2. Como é que a gente vai fazer a multiplicação disso aqui? A gente sabe, não aparece, mas toda vida, todos os números, eles vão ter o denominador 1. Toda vida que não aparecer o denominador é 1. Então, a gente vai fazer só 4 vezes 2, 8. E o 3 vezes 1 que não aparece vai ser 3. Então, é só repetir, ok? Pulei demais. Na divisão. A divisão, a gente nem vai dividir. Olha que dificuldade. Na divisão, a gente não divide. E a gente faz o que, então? Multiplica, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Na divisão entre frações, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração, ó, aqui tá repetido,
E multiplica, que era um sinal de divisão, aí agora ele vira um sinal de multiplicação. Então, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui não era 5 sobre 4? Então, trocou, ó, ficou 4 sobre 5. E aí a gente opera a multiplicação normal. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. E aí, simplifica, né? Por 2 em cima e por 2 embaixo, 6 quintos. E se tiver só um número inteiro? A gente sabe que esse número inteiro toda a vida não aparece, mas embaixo a gente tem o número 1. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo sempre vai ser a segunda fração, tá? Então, era 7 sobre 2, vira 2 sobre 7. E multiplica 4 vezes 2, 8. E o 7 vezes 1, que está aqui embaixo, 7. Ok? Ju, alguma dúvida? Paty, não. Certo. Então, vamos lá. Ontem, vocês provavelmente receberam uma atividade. Dentre as atividades, vocês tinham aqui essa primeira questão, tá? Eu resolvi 3 itens dessa primeira questão para mostrar para vocês como é que vai funcionar, ok? O restante, por que que não resolveu? Porque é vocês que vão resolver, né? Então, só esses 3 itens, só para vocês entenderem o funcionamento. Como é que vai funcionar esse item A? A gente tem 3 números. Vixe Maria. Nós temos 2 opções para fazer esse item A. A gente podia tirar o MC dos 3 números, dos 3 denominadores, ou fazer o que eu fiz. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa segunda fração e essa terceira fração e operei essas duas, ó. Tá vendo? 7 sobre 3 mais 5 sobre 3. Por que que eu só operei com essas duas? Porque o denominador, eles eram iguais. Então, o que que a gente faz na fração quando os denominadores são iguais? Repete o denominador, ó, repeti o 3, e operei com o numerador. 7 mais 5, 12. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, tá. E feito isso, o que é que eu vou fazer? Faço o MMC de 6 e 3, agora para resolver essa próxima. O MMC de 6 e 3 é o próprio 6, tá? E aí, o que é que eu fiz? Peguei o 6, dividi por 6 e multipliquei por 15. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 15, 15. Repeti o sinalzinho aqui, que tá aqui no meio, que é mais. Tá? A gente só vai mexer no sinal só lá no final. Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 12, 24. Então, tá aqui o resultado. E a gente vai operar com eles. 15 mais 24, 39. Dá para simplificar, ó, 39 e 6, dá para dividir por 3. Foi o que eu fiz. Dividi em cima e embaixo por 3, tá? 3. E ficou 13 sobre 3. Então, ó, tem 3 frações para somar ou para subtrair, assim, vai, né? Tem mais 2 opções. Nesse caso aqui, eu podia fazer a opção de resolver primeiro essas duas, porque o denominador é igual. Se não tiver, já parte direto para tirar o MMC, ok? Na letra C. Na letra C aqui, era só uma multiplicação. E o que a gente faz na multiplicação? Multiplica, né? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 24, 48. 10 vezes 12, 120. E aí eu saí simplificando, tá? 48 dividido por 2, 24. 120 dividido por 2, 60. Simplifiquei de novo. 24 dividido por 2, 12. 60 dividido por 2, 30. Aí fui lá e simplifiquei de novo. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Aí eu fui lá e simplifiquei mais uma vez. 6 dividido por... Eita, aqui errei. 6 dividido por 3, eu vou simplificar por 3, tá? Então aqui não é 3. Errei aqui, ó. É 2. Só ajeitem aí. Pronto. Então, 6 dividido por 3 é 2. 15 dividido por 3 é 5, tá? Então, o resultado iria ficar 2
quintos. Ok? E o último que eu fiz aqui foi a divisão. Na divisão a gente faz o quê? Repete o primeiro, que eu repeti, ó, 59 sobre 16, e multiplica pelo inverso do segundo. Era 4 sobre 6, ficou 6 sobre 4. E aí eu multipliquei 59 vezes 4, 350, 59 vezes 6, 354, 9 vezes 4, 36. Simplifiquei, dividi aqui em cima e embaixo direto já, tá? Dividi aqui por 6. E aí, nós tivemos 59 sobre 6. Beleza? Ju, deu certo? Deu sim, Paty. Certinho no tempo. Né? Quase, fiquei até assustada agora. Então, se pronto, pessoal, já posso me despedir? Eu vou só lembrar eles, né, da nossa frequência. A galerinha que ainda não deu, né, sua presença aí, garanta sua presença. E para quem está assistindo pelo YouTube, o código da aula de hoje é 7CA04. 7CA04, beleza? Pode se despedir, Paty. Então, pessoas, é por isso hoje, né? É só isso hoje. É por isso hoje extrai. Enfim, na próxima aula, na próxima semana, nós vamos ter os números decimais, tá? Então, na próxima semana, a gente vai trabalhar com os números decimais. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui agora, só que com os números decimais. Então, se vocês já quiserem alguém estudando, que é o que vocês vão fazer, obviamente, vocês estudem, tragam as dúvidas de vocês, que a gente vai tirando as dúvidas no meio do caminho. Beleza? Então, tchau, tchau, pessoas, e um cheiro. Foi, Ju?